A partir de hoje eu declaro que você é diabético tipo 1, tem uma doença crônica incurável e esse vai ser o resto da sua vida. É o quê? Isso aconteceu comigo e eu tenho certeza que aconteceu com várias outras pessoas também. Quando você ouviu da boca do médico que você ia ter diabetes tipo 1 pro resto da sua vida, eu tenho certeza que subiu aquele frio na barriga. Eu não posso mais comer doce, eu não vou ser mais feliz, é uma doença crônica pro resto da vida. Isso tudo não é verdade. O fato é sim que diabetes tipo 1 é uma doença crônica, autoimune, que infelizmente ainda não tem cura, mas estamos evoluindo aí também. Então o que a gente tem que fazer como DM1 é entender melhor sobre a doença. E eu separei para vocês aqui os primeiros passos após a descoberta do DM1. O que a gente tem que fazer? Eu trouxe isso baseado na minha experiência, coisas que eu acho importante fazer, coisas que eu acho importante também não fazer, pra gente entender melhor como que é essa doença aí e não ficar tão nervoso e com tanto medo também. Mas antes de eu apresentar pra vocês, eu sou a Ju, diabética tipo 1 há quase 10 anos, e aqui no canal eu compartilho com vocês informações diabéticas, e se você quer fazer parte da nossa comunidade, já se inscreve porque vai me ajudar muito a crescer. Mas vamos lá, eu saí do UPA toda nervosa, pensando que minha vida tinha acabado porque eu virei diabética tipo 1. Justamente, gente, o meu caso já até deixei aqui no canal algumas vezes, mas eu vou comentar com vocês mais uma vez. Quando eu descobri o diagnóstico de DM1, eu tava tendo uma crise convulsiva, cheguei no UPA super desesperada, foi uma coisa assim, bem de doido mesmo. E lá viram que minha glicose estava mais de 500, quase 600. Ou seja, num quadro de cetoacidose diabética. E aí o médico virou pra mim e falou o seguinte: olha só, você é diabética e esse aqui é a sua vida, é uma doença crônica que não tem cura e você vai ver com isso aí pro resto da sua vida. E eu entrei em choque, basicamente é isso. Eu comecei a chorar, fiquei desesperada, não sabia o que fazer, não sabia o que comer. Quem saiu do UPA imaginou o quê? Tem que comprar tudo integral, eu não posso mais comer carboidratos como arroz, pão, bolo, enfim. Um monte de coisa passou na minha cabeça, eu achei que minha vida realmente tinha acabado. E não é isso, né, gente? Vocês veem aqui nos vídeos direto eu comendo bolo, doce, chocolate, frutas, tudo isso com equilíbrio e muita insulina. Então esse vídeo é para elucidar um pouquinho das dúvidas de vocês. O que eu faria hoje em dia se eu descobrisse diabetes tipo 1 assim, do nada? A primeira coisa que eu faria, gente, era escolher um bom endócrino, de preferência especialista em DM1, porque isso faz toda a diferença. Existem vários médicos endócrinos que são maravilhosos, só que eles são especialistas em diabetes tipo 2 ou outras doenças metabólicas, mas não tipo 1. O diabetes tipo 1 é uma doença muito complexa e não tem nada a ver com o diabetes tipo 2, a não ser o nome. E o fato de que o açúcar no sangue sobe também um pouco. Mas honestamente não tem nada a ver. As causas são diferentes, os tratamentos são diferentes e as complicações também são um pouco diferentes. Então assim, acho muito importante você encontrar um médico especialista para o seu caso para poder te orientar da melhor forma, porque faz total diferença. Eu, por exemplo, não tive isso nesse tratamento. Inclusive eu tive que tomar um remédio, gente, que chama Glifage, né, que acho que muita gente conhece, que é muito comum para diabetes tipo 2 e não para tipo 1. E eu acabei não usando insulina no primeiro ano de tratamento. Uma coisa assim muito louca que eu poderia ter morrido de verdade em qualquer momento da minha vida. E, graças a Deus ele me sustentou até aqui e eu não morri. Mas sinceramente foi muito perigoso porque eu tava simplesmente sem conhecimento nenhum. E hoje eu não quero que você passe por isso. Por isso esse vídeo aqui é pra você. Então o primeiro passo é encontrar um bom médico endocrinologista para DM1. Eu já recomendei a minha algumas vezes, mas existem outros por aí, gente. Aqui no Rio de Janeiro tem vários, muito legais, muito bons. Inclusive fazem parte da Comissão de Diabetes no Brasil. Então assim, pesquisem um pouco. Mas principalmente se você é aqui do Rio de Janeiro, eu sei que tem um Instituto de Diabetes que atende gratuitamente. Então assim, tem médicos especialistas em diabetes tipo 1 lá dentro. Então é só você ir até lá, porque você com certeza vai ser atendido. Mas quem não tem essa possibilidade, procure um bom endócrino ou especialista em diabetes, mesmo que seja no particular, porque isso realmente vai fazer muita diferença. Juliane, eu escolhi o médico, mas ele só tem vaga pra semana que vem. O que eu vou fazer nessa primeira semana sendo diabética sem saber nada? Calma, minha amiga, que eu vou te contar o que você pode fazer nessa semana para aliviar aí os sintomas da glicose alta. Se no hospital que você foi atendido eles já te informaram alguma informação de insulina basal que você poderia usar, por exemplo, é importante que você mantenha essas doses aí. Assim, se o médico te passou uma insulina basal, que é aquela de ação longa, ultra longa, né, pra você ficar usando, então continua usando normalmente. E tem alguns passos aí que eu acho importante você fazer durante esse período. A primeira coisa é comprar um glicosímetro na farmácia. Gente, tem que ter glicosímetro para você monitorar a glicose o tempo todo. Mas como assim o tempo todo? Antes das refeições, você tem que medir a glicose antes da refeição, 1 hora depois de comer e 2 horas depois. E depois que você medir, sempre anota no caderninho. Bota lá a data, o horário e a refeição do ladinho, que isso aí vai ser muito importante para o seu endócrino avaliar depois. Então, gente, tem que manter tudo anotadinho, porque isso vai fazer muita diferença para vocês. Assim, ele vai conseguir mexer bem melhor nas doses de insulina nas suas próximas semanas. Então, tem que deixar anotado. Se você tiver uma condição financeira um pouquinho melhor, eu acho que vale muito a pena comprar também um sensor de glicose. Pode ser o Libre, pode ser o Medvelson, seja qual que você quiser comprar aí, é importante que você tenha. Não é o fundamental, tá, gente? Isso aqui é para quem tem um pouquinho a mais e pode investir nisso.
Se você usar sensor, vai ter muito mais informações, muito mais dados, por exemplo, da sua glicemia à noite, de manhã, de tarde, enfim. Porque ele monitora 24 horas. Então, é legal que você tenha esse aparelhinho aí pra você medir o tempo todo. E você tenha que lembrar toda hora de ficar pesando na ponta do dedo, né, gente? Então, assim, é uma opção muito legal pra quem tem condição. Fora que ele também dá muito mais segurança em caso de hipoglicemia, porque ele te avisa, né, mostra os alarmes lá, se tá caindo e quando tá embaixo também. Então, é uma opção bem legal. Mas lembrando que o glicosímetro ele é fundamental, muito mais importante. Tá, mas em relação à alimentação, como proceder? Eu honestamente evitaria consumir muito carboidrato, porque basicamente 1 grama de carboidrato vira 1 grama de açúcar no nosso corpo. E sem a insulina correta, você vai ter hiperglicemia o tempo todo. Então assim, eu evitaria carboidrato, principalmente os de IgE alto, tipo suco de fruta, pão, bolo, tudo isso aí vai levar sua glicose ao céu e você não vai ficar feliz quando ver o resultado lá no glicosímetro. O ideal é fazer uma dietinha low carb, pelo menos até você entender melhor como funciona aí a sua relação insulina-carboidrato, que a sua médica endócrina vai te explicar com certeza. É basicamente a quantidade de insulina que você tem que aplicar para comer determinada quantidade de carboidrato. Ou seja, vou comer uma fatia de pão. Quanto de insulina tem que aplicar para comer esse pãozinho? Isso aí você aplica com a sua endócrina. Mas enquanto isso, prefiro alimentos que não tenham muito carboidrato. Por exemplo, proteínas, gorduras como queijos, verduras em geral. Então, assim, uma alimentação mais saudável, mais limpa, sem tanto carboidrato, pelo menos até você ir na consulta com a médica, porque depois disso, gente, pode ter certeza que você vai voltar a ter uma vida normal. Vai poder comer de tudo, assim como eu como, claro que aplicando insulina antes. Uma outra coisa que eu acho muito importante para você diabético tipo 1, que acabou de descobrir, é beber bastante água. Vamos te falar para você beber chá, suco de canela, chá de louro, chá de cavalinha, um monte de coisa. Pode beber? Ok, pode beber em alguns casos, mas o que eu acho mais importante é beber muita água, porque você desidratou demais nas últimas semanas. Gente, seu corpo ficou super ácido, a sua boca ficou seca, você fez muito mais xixi do que o normal, ou seja, você está desidratado ainda. A água vai ajudar também a eliminar o açúcar que ainda está no seu corpo ali circulando à toa, com a hemoglobina glicada, além de te hidratar e te deixar com mais saúde. Então, assim, invista em beber muita água, porque isso vai fazer muita diferença. Eu também acho muito importante você não fazer isso, hein? Não praticar exercícios físicos antes da endócrina. Mas como assim, Juliane? Você sempre fala que tem que fazer exercício, diabético tem que se movimentar. Sim, tem que se movimentar. Porém, depois que passar na endócrino, entender melhor as doses de insulina que você vai usar. Porque senão o risco, gente, é muito grande de ter hipoglicemia durante o exercício e não vai te ajudar em nada você ficar passando mal ali, tendo a glicose baixa, tendo que comer mais doce. Seu corpo passou por uma enxurrada de informação, gente. Foi muita coisa acontecendo ali com o seu sistema imune. Tá tudo uma bagunça, na verdade. Então, idealmente, você tem que repousar, se alimentar bem, se hidratar bem, para só depois você voltar e pensar em fazer um exercício aí com a sua médica bem alinhadinho nas quantidades de dose. Outra coisa muito importante, gente, é sempre ter um docinho perto de você. Uma jujuba, uma bala, porque infelizmente nesse comecinho aí é muito comum que a gente tenha muita hipoglicemia. Até mesmo quando a sua médica te passar a dose, gente, é normal ter hipoglicemia, porque você vai aprender ainda a entender a quantidade de insulina que você vai aplicar para comer aquele determinado alimento. Então tudo isso aí vai variando e até você entender perfeitamente como seu corpo funciona, demora um pouquinho. Então é importante que você sempre tenha um docinho perto de você, ao lado da sua cama, para evitar que você levante, por exemplo, à noite. Então tem uma balinha, tem um docinho. E sempre que você sentir os sintomas, pega o glicosímetro e vai medir a glicose para verificar se realmente está baixa. E se estiver baixa, como o seu docinho. Acho que seguindo essas dicas que eu trouxe para vocês, já dá para começar uma semana muito mais tranquila, esperando até ir na endócrina. Eu sei, gente, que esse diagnóstico dá muito medo, é avassalador, mas olha, a vida continua e você consegue viver muito bem, às vezes até melhor do que você vivia antes. Mas é uma nova chance de você viver novamente de uma forma melhor e mais bonita a sua vida. É uma chance de ser mais saudável, de se preocupar mais com a sua saúde. Então, eu causo, eu sei que é ruim, eu sei que dá medo, mas existe vida muito boa e vida normal depois do diagnóstico. Então, o mais importante é você procurar informação, se cuidar, que tudo vai dar certo. No mais, se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo pra vocês. E tô aqui pra ajudar também. Então me sigam também nas minhas outras redes sociais, aqui no @AneliJu, que tá aqui embaixo. Eu sempre respondo e tento ajudar o máximo possível. É isso, gente. Um beijo, até a próxima.